Leandro ficou baixo. Mas, de qualquer forma, terminamos a nossa vinheta, que posteriormente vocês vão poder vê-la, e saúdo a todos desse segundo curso da literatura de Juiz de Fora. A literatura de Juiz de Fora é a nossa pesquisa, minha, da Timpone e da Leila Barbosa, e nos inspira especialmente por esse livro, Letras da Cidade, que são os muitos que falaram sobre Juiz de Fora. Nesta noite, vamos ter uma grande professora, nossa presidente Ceci Barbosa, que vai contar novidades incríveis. E para vocês, Ceci Barbosa. Ceci Barbosa Campos. É bacharel em Direito, licenciado em Letras em Inglês e mestre em Letras, Teoria Literária. Ela deu aulas de língua inglesa, literatura inglesa, norte-americana e literaturas contemporâneas em países de língua inglesa, como Canadá, África e Austrália. De ter também ministrado metodologias de ensino na UFJF e no Centro de Ensino Superior Academia. Ela tem, eu vou diminuir um pouco o som aqui, porque está dando eco. Ela tem 17 livros solos publicados e sempre preocupada com a inclusão. Alguns são em áudio, e-book e até com transcrição em braille, que é um grande elemento do currículo da nossa querida Ceci. Ela pertence a várias academias no Brasil e no exterior, premiações da União Brasileira de Escritores, da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, da Academia Brasileira de Médicos e Escritores e outras. E lembro que, acima de tudo, Ceci Barbosa é a presidente da Academia Juiz Forana de Letras, a nossa academia, que hoje apresenta esse segundo ciclo de estudos da literatura de Juiz de Fora. Com vocês, Ceci Barbosa. Seja bem-vinda, Ceci. Muito obrigada. Conforme já falamos na nossa conversinha informal, é uma alegria muito grande estar com vocês todos aqui. E há sempre essas surpresas, né? Essas pessoas que estão estreando nos nossos cursos, como é o caso da Valdeia, da Ilma. Então, muito bom nós verificarmos que é também um ponto de encontro para que possamos matar um pouco as saudades nesses duros tempos de afastamento. Muito bom isso. E é uma emoção muito grande falar hoje, dando início ao nosso segundo curso de literatura de Juiz de Fora, em primeiro lugar, por estarmos dando continuidade às atividades a que nos propusemos no início do nosso mandato, oferecer atividades culturais, concursos, mesas redondas, gratuitas, abertas à comunidade, a Juiz Forana e às demais cidades e estados do nosso país. Então, ver que nós estamos conseguindo isso, e eu, como sempre, eu tenho que fazer o meu agradecimento, que só conseguimos isso por causa desse trabalho em equipe maravilhoso, que é possível por causa dos acadêmicos, que dão sempre apoio às nossas iniciativas. E outro motivo de uma emoção muito grande é estar falando sobre Afonso Romano de Santana, meu amigo de adolescência. Eu tinha 14 anos quando conheci o Afonso. Nós estávamos começando o curso científico no Granbury. E depois fomos nos acompanhando pela vida fora, com encontros, às vezes, pouco frequentes, mas, de qualquer forma, sempre conseguindo manter essa amizade, esse contato pela vida fora. Então, foi muito boa essa oportunidade de poder homenageá-lo hoje.
Então, posso começar, Marisa? Sim, querida. Ou você vai A dar alguma... palavra é sua, eu vou deixar, ou você também poderá fazê-lo, para reiterar qual é a programação desse curso. Então, os termos dos encontros. Mas Isso, então, poderemos... essa é a primeira, nós teremos 10 encontros, a Marisa deve estar com eles anotados aí, você passa, Marisa, que eu não os tenho aqui. Então, a programação é a seguinte. Eu só vou dizer a vocês o seguinte: todo mundo que se inscreveu tem a programação no formulário. Vamos por parte para não atrasar a noite. Depois da Ceci, hoje, o próximo encontro, temos Leila Barros e Marisa Timpone falando da Raquel Jardim, que é na outra semana. E assim sucessivamente, para eu não atrasar para abrir aqui, porque eu estava aberto no seu currículo. Tá? Mas, de qualquer forma, estamos aqui com palestrantes presentes, como a Leila, como a Alice, como... Alice? Não. Heleno. O José Geraldo Heleno, Arlindo Rá, deixa-me ver mais, a Flávia, tem a Rosana, tem o Arthur, tem o Wagner, não sei se falei os 10. Todos estão falando dos motivos de suas pesquisas. Eu vou retomar para a Ceci, porque, de fato, já são 19h10, é 1 hora de reunião, e o assunto de hoje, de Afonso, que foi o prefaciador desse livro que eu indiquei, que reitera o nome, da cidade, que já me perguntou no chat. Ele foi meu professor, também amigo de muitos daqui, professor de muitos, colega de alguns, não é? E é uma pessoa muito amada, e nesse momento merece homenagem, que está com um probleminha de saúde, e nós aqui vamos falar dele, através da lucidez e perspicácia de Ceci Barbosa Campos. Com você a palavra, Ceci. Obrigada. Então, a obra poética de Afonso Romano de Santana é a parte que eu vou abordar na minha fala hoje. Afonso Romano de Santana nasceu em 27 de março de 1937. Então, o próximo domingo será o dia de aniversário dele, quando ele deverá comemorar os 85 anos. E ele nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bem criança, bem pequeno, ainda mudou para Juiz de Fora, então, por isso, nós o consideramos como um poeta juiz-forano, tendo mudado bem criança e aqui viveu até os 18 anos. E manteve sempre os seus elos com a cidade, que volta e meia estava aqui participando da Semana Gramberiense, participando de vários eventos, e já esteve em visita no SES várias vezes também. Então, ele não fugia às oportunidades de vir a Juiz de Fora. É filho de Jorge Firmino de Santana, capitão da polícia e professor de Esperanto. Também é uma outra figura da qual eu me lembro antes mesmo de conhecer o Afonso. Ele subia a rua Benjamin Constant, onde eu morava, eu menina, e ia dar aulas de Esperanto para uma amiga que morava umas 3 casas acima, a Sueli Caldas. Então, eu lembro do seu Santana subindo a ladeira da rua Benjamin Constant, carregando uma pastinha para dar essas aulas. Nessa época, eu não sabia quem era ele, né? Só sabia que era o professor de Esperanto. E também a mãe de Afonso, a dona Maria Romano de Santana. E o Afonso, então, como eu disse, veio para Juiz de Fora ainda criança, e aqui morou até os 18 anos, ocasião em que terminou o curso científico no Instituto Gramberg. Neste tempo, no tempo do científico, ele já fazia palestras pregando o evangelho em cidades do interior mineiro, em favelas, em hospitais e em prisões. De família protestante, era uma atividade natural para ele, que parecia estar sendo orientado para ser pastor da Igreja Metodista. Sua voz de barítono era adequada para convincentes pregações e também para cantar em corais de igreja,
Mais tarde, até em certa época, ele chegou a ser parte do madrigal renascentista, regido pelo maestro Isaac Karabichevsky. Depois de algum tempo dedicado à religião, resolveu ir para Belo Horizonte, fazer o curso de letras na UFMG. Graduou-se em 1962 e, pouco depois, envolveu-se com movimentos poéticos de vanguarda, participando na capital mineira da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, junto com um grupo de jovens escritores que depois ficaram famosos. Entre outros, nós citamos Afonso Ávila, os poetas concretos de São Paulo, Haroldo e Augusto de Campos, Décio Pignatari e Paulo Leminski, entre outros. Até havia uma brincadeira que faziam com Paulo Leminski, dizendo que ele tinha ido a pé, andar a viagem dele de Curitiba, onde ele morava na ocasião, a Belo Horizonte. A sua estreia na literatura já acontecera em Juiz de Fora, nessa época desse encontro mineiro, com a publicação de alguns artigos sobre cinema e teatro em jornais da cidade. Então, começou as suas atividades em Juiz de Fora mesmo. E seu livro, sua primeira publicação, foi O Desemprego do Poeta, obra em que demonstra a sua decepção com o poeta do século XX, que ele acredita ter perdido a força de seus antecessores do século XIX. Sua experiência de menino pobre, que começou a trabalhar cedo, e sua vivência com os menos favorecidos, através de suas atividades como evangelizador, influenciaram no estilo dos seus textos e poesias, sempre com forte conteúdo social. Em 1965, foi para os Estados Unidos, onde, por 2 anos, deu cursos de literatura brasileira na Universidade da Califórnia. Voltou brevemente ao Brasil, publicou seu primeiro livro de poesias, Canto e Palavra, e em 1968 foi de novo para os Estados Unidos. Então, foi um período bem curto aqui no Brasil, cerca de 1 ano, provavelmente até o ambiente da ditadura já o incomodava e até foi mais conveniente para ele voltar para os Estados Unidos. E aí participou como bolsista no International Writing Program, dedicado a jovens escritores de todo o mundo. Voltando ao Brasil, em 1969, defendeu a sua tese de doutorado na UFMG, Carlos Drummond de Andrade, o poeta gauche, no tempo e no espaço. Essa foi uma grande realização para ele, porque ele sempre teve uma admiração imensa por Carlos Drummond de Andrade. Conta-se até que a primeira vez que ele foi numa primeira tentativa de encontro com Carlos Drummond de Andrade, ele foi pensando em mostrar a ele alguns poemas, mas depois não teve coragem de insistir e ir fazer a visita ao poeta. Ele ficou intimidado pela grande admiração que sentia por ele. Essa tese foi muito bem acolhida, publicada em 1972, ganhou 4 prêmios literários importantes. O Prêmio Mário de Andrade, o Prêmio Fundação Cultural do Distrito Federal, o Prêmio da União Brasileira de Escritores e o Prêmio do PEN Clube do Brasil. Foi depois dar aulas na PUC Rio de Janeiro e dirigiu o Departamento de Letras e Artes entre 1973 e 1976, em gestão muito elogiada. Ele fez grandes inovações no curso da PUC, inclusive ele conseguiu promover a visita de conferencistas internacionais para os cursos de pós-graduação da PUC. E o Foucault, por exemplo, foi um desses escritores famosos que vieram ao Brasil para participar de evento na PUC. Ainda em 1976, lança o seu segundo livro de poesias, Poesia sobre Poesia. Segue novamente para o exterior,
agora como convidado para professor visitante em universidades dos Estados Unidos, Alemanha e França. Surgem os livros A Grande Fala do Índio Guarani e o livro Que País é Este? Que País é Este está aqui comigo. Então, esses dois livros de poesias. Nesses dois livros, ele manifesta a sua perplexidade ante os acontecimentos que assolam o mundo. Opressão, terrorismo, torturas e ditadura. Questionando valores, o nacionalismo demagógico, os desaparecidos políticos. Ele entende que o poeta deve falar sobre assuntos que fazem parte do cotidiano das pessoas e em linguagem acessível para assegurar o seu lugar existencial e estético na sociedade. E isto fez com que seus poemas de crítica e combate à ditadura, como A Implosão da Mentira, Que País é Este?, Os Desaparecidos, Sobre a Atual Vergonha de Ser Brasileiro, se popularizassem e fossem divulgados em pôsteres, afixados nas paredes dos sindicatos e memorizados por muitos. Ele estava, assim, conseguindo alcançar os seus objetivos de democratizar a poesia, de fazer com que a poesia fosse uma obra literária lida e aceita e compreendida por todos. Sua atuação proeminente nos anos 60, denunciando o que acontecia em suas poesias e também no jornalismo, fez com que fosse considerado, em enquete realizada pela revista Imprensa em 1990, um dos 10 jornalistas mais influentes nos anos 60 e 70, por suas atividades no campo poético e social. Publicou corajosos poemas, como Os Desaparecidos, que relata acontecimentos que marcaram todos aqueles que viveram naquela época. Nós, que já éramos adultos naquele tempo, né, lembramos bem daqueles fatos. De repente, você tinha um conhecido de quem não se sabia por onde andava, desaparecia. Ou então, alguém que não era o seu amigo, mas que você conhecia de vista, era conhecido na cidade, Juiz de Fora não era tão grande assim, muitos de nós, a população, de uma maneira geral, se conhecia. Então, foi um dos momentos, acho que, mais dolorosos. Nós tínhamos notícias quase diárias das pessoas que haviam desaparecido. Esta, então, é uma das lembranças mais dolorosas que o Afonso retratou com muita fidelidade. Ele começa o poema Os Desaparecidos. De repente, naqueles dias, começaram a desaparecer pessoas, estranhamente. Desaparecia-se muito naqueles dias. E ele vai continuando, o poema é muito longo, então, em outro momento, ele diz: eclipsava-se entre um endereço e outro, ou no táxi que se ia. Culpado ou não, sumia-se ao regressar do escritório ou da orgia. Dá outros exemplos, falando de pai, filha, médicos e mecânicos, e continua. Evaporava o pai ao encontro da filha que não via. Mães, segurando filhos e compras, desapareciam. Desaparecia-se muito naqueles dias. Desaparecia-se a olhos vistos. Não era miopia. E segue, contando a tragédia dos desaparecimentos que ficaram registrados em várias obras literárias. Eu me lembro de um dos livros que me impressionou muito, foi um romance do Bernardo Kucinski, em que ele conta sobre o desaparecimento da sua irmã, que era uma professora universitária, Ana Rosa, e toda a dor do pai naquela luta terrível para tentar descobrir o paradeiro da filha, viva ou morta. E, afinal, isso não foi conseguido e não se sabe nem onde ela foi enterrada.
Então, essa é uma tragédia que não pode ser esquecida. Quando volta ao Brasil, em 1984, desenvolve a atividade jornalística, escrevendo em vários jornais. Assume no Jornal do Brasil a coluna que fora de Carlos Drummond de Andrade, e ainda escreve colunas no jornal O Globo e no Estado de Minas. Além de poeta e jornalista, destaca-se cada vez mais como cronista e ensaísta, professor, conferencista, ativista cultural e teve sua capacidade administrativa confirmada em cargos para os quais foi escolhido e desempenhou com sucesso, como presidente da Fundação Biblioteca Nacional, informatizando-a e criando o Sistema Nacional de Bibliotecas, reunindo 3.000 instituições e o ProLer, Programa de Promoção da Leitura, que contou com a participação de voluntários em cerca de 300 municípios brasileiros. Lançou a revista Poesia Sempre, de circulação internacional. Presidiu o Conselho do Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e no Caribe, entre 1993 e 1995, tendo sido também secretário-geral da Associação das Bibliotecas Nacionais Ibero-Americanas entre 1995 e 1996. Impossível aprofundar sobre a sua obra, pois tem cerca de 60 livros publicados nessa produtiva carreira que começou em livro solo, como falamos com O Desemprego do Poeta, em 1962. Por isso, escolhemos a obra poética, e mesmo assim, numa apresentação limitada. Observando os temas mais frequentes, optamos pelo amor e pelos temas políticos sociais. Já mencionamos o poema Os Desaparecidos, e nessa abordagem citamos outros que nos impressionaram. A Implosão da Mentira, ou O Episódio do Rio Centro. E outro poema que é o Sobre a Atual Vergonha de Ser Brasileiro. Sem esquecer de um que talvez seja até mais conhecido, que é o que eu citei, que tornou-se também o título do livro de poemas Que País é Este? O poema Que País é Este também é muito conhecido. Vamos falar rapidamente sobre os três. São bem longos, então faremos algumas citações. A Implosão da Mentira foi publicado no livro Política e Paixão, de 1984. Refere-se a um episódio criminoso ocorrido em 1981, numa comemoração na noite de 30 de abril de 1981, em que se celebrava, com antecipação de algumas horas, o Dia do Trabalho, que seria 1º de maio, houve uma explosão de 2 bombas, sendo 2 militares atingidos, um mortalmente e outro de forma grave. Um deles estava com a bomba no colo. Então, já dá para entender o que estava acontecendo, né? Armada, uma explosão para atingir aqueles que estavam ali comemorando o Dia do Trabalho. A respeito disso, Afonso Romano de Santana escreveu o poema em 5 partes, que ele chama de fragmentos. Fragmento 1 começa: Mentiram-me. Mentiram-me ontem e hoje mentem-me novamente. Mentem de corpo e alma, completamente. E mentem de maneira tão pungente que acho que mentem sinceramente. Mentem, sobretudo, impunemente. Não mentem tristes. Alegremente mentem. Mentem tão nacionalmente que acham que, mentindo história fora, vão enganar a morte eternamente. Mentem. Mentem e calam, mas suas frases falam e desfilam de tal modo nuas que mesmo um cego pode ver a verdade em trapos pelas ruas. Sei que a verdade é difícil e para alguns é cara e escura, mas não se chega à verdade pela mentira,
nem à democracia pela ditadura. Outro poema de acirrada crítica social é sobre a atual vergonha de ser brasileiro. Também do livro Política e Paixão, de 1984, o início do poema. Cito: que vergonha, meu Deus, ser brasileiro e estar crucificado num cruzeiro erguido num monte de corrupção. Antes nos matavam de porrada e choque nas celas da subversão. Agora nos matam de vergonha e fome, exibindo estatísticas na mão. Estão zombando de mim. Não acredito. Debocham a viva voz e por escrito. Abrir jornal, lá vem desgosto. Cada notícia é um vídeo tapa no rosto. Cada vez é mais difícil ser brasileiro. E segue, mantendo-se terrivelmente atual, em considerações já feitas antes dele por Rui Barbosa, ao mencionar que no Brasil existia a vergonha de ser honesto. E Afonso vai dizendo que a honestidade está fora de moda. O poema Que País é Este? É também o título do livro que foi publicado em 1980. A pergunta não foi feita pelo poeta originalmente. Foi atribuída a José de Alencar, a Machado de Assis e, posteriormente, ao político Francelino Pereira. Cogitada para título do livro de Fernando Gabeira, que deu o título ao seu livro, O Que é Isto, Companheiro?, mas havia pensado anteriormente em Que País é Este? E também foi cantada em refrão por Renato Russo. Em vídeo no YouTube, eu ouvi a alegação do Afonso Romano de Santana falando sobre essas conjecturas a partir sobre o título desse livro e desse poema. E ele diz que a ideia de usá-lo no poema veio a partir de uma conversa com um amigo. Comentou a respeito da situação do país e fez a pergunta: que país é este? Fato é que o poema traz para a literatura a história, ilustrando uma época com fatos e personagens, usando ditos populares, trocadilhos e versões de sentidos, combinando o lúdico com o sério, numa apresentação carnavalizada da realidade. Sem ter o impacto que teve na época em que foi publicada como título do poema e do livro, a pergunta, ainda hoje, repercute e nos deixa perplexos a respeito dos acontecimentos no nosso país. Ele começa fazendo conjecturas sobre o que é um país. Uma coisa é um país, outra um ajuntamento. Uma coisa é um país, outra um regimento. Uma coisa é um país, outra o confinamento. Mais adiante, questiona sobre falsos valores que vêm sendo apregoados através dos tempos e afirmações sem fundamento. Há 500 anos caçamos índios e operários. Há 500 anos queimamos árvores e hereges. Há 500 anos estupramos livros e mulheres. Há 500 anos sugamos negras e aluguéis. E continua mais adiante. Há 500 anos propalamos: este é o país do futuro, antes tarde do que nunca. E depois, a polícia nos dispersa e o futebol nos conclama. E assim vai, manifestando a sua descrença no país que deixou cicatrizes no passado e para o qual ele não vê boas perspectivas. Afonso Romano de Santana preocupa-se com a humanidade, não fica restrito às nossas fronteiras, ao povo brasileiro. Sente-se incomodado por assuntos internacionais e manifesta esse incômodo na sua poesia. Ele ultrapassa, então, as nossas fronteiras e
vai além do povo brasileiro. Fala na queda do Muro de Berlim, na Guerra das Malvinas e no violento preconceito racial nos Estados Unidos. Estes assuntos polêmicos surgem em seus poemas, como no poema para Medgar Evers, ativista assassinado em Jackson, Mississippi, em 1963. Esse ativista negro estava incomodando muito naquela época. Esses anos 60, de 50 para 60, foi um ano de muita reação. Foi a época em que surgiu o Martin Luther King, surgiram vários ativistas culturais. O Medgar Evers, que foi de uma família extremamente pobre, já adulto, conseguiu se alfabetizar, depois conseguiu fazer curso superior e teve uma proeminência bastante grande. Então, acabou sendo assassinado em 1963, justamente por a sua luta em defesa dos direitos civis dos negros. A respeito do crime, fala Afonso Romano de Santana. Negra noite oculta a fala, negro corpo oculta a bala, negro forro é negro morto. Ku Klux Klan, Alabama, Ku Klux Klan, aleluia! Depois segue, continuando ainda, também outro poema bastante longo. No Alabama, é onde o homem é menos homem, onde o homem, quando é branco, é lobo e homem, e o homem, quando é negro, é lodo e lama. No Alabama, um homem, quando é negro, sabe que seu sangue, porque é negro, é drama, e cedo ou tarde, pelas pedras, se derrama. Outro livro que escolhemos para a nossa abordagem sobre a obra poética de Afonso Romano de Santana é O Lado Esquerdo do Meu Peito, ou, como subtítulo, O Livro de Aprendizagens, publicado em 1990, com temas variados. O livro é dividido em 5 partes. A primeira é tem o subtítulo Aprendizagens Várias, com 31 poemas. A segunda parte, Aprendizagem da História, 23 poemas. A terceira, Aprendizagem do Amor, 42 poemas. A quarta parte do livro, Aprendizagem da Poesia, 22 poemas. E na quinta parte, Aprendizagem da Morte, 34 poemas. Na primeira parte, Aprendizagens Várias, que tem 31 poemas, o poeta aborda sentimentos íntimos, faz considerações sobre o ser humano e faz referências a escritores e artistas. Figuras de destaque na literatura, na música e na arte aparecem lado a lado com figuras do dia a dia, os desempregados da área do ABC, por exemplo. E com deuses gregos, como na Ode Olímpica 1988, dedicada a Joanito Brandão, um grande estudioso da mitologia grega. Um dos poemas desta parte apresenta, de maneira lírica, um conceito poético. É o poema Certas Coisas, no qual ele cita coisas que não podemos deixar para depois, como a inspiração para a poesia, que quando não se anota por estar almoçando ou consertando a porta, pode ser perdida de forma irrecuperável. Ele cita isso textualmente em prosa, dizendo, não podemos, muitas vezes nós temos alguma inspiração, que seja uma frase ou uma palavra, ou às vezes até como sendo um pequeno poema, mas nós estamos ocupados e os ruídos da vida não nos deixam interromper o que estamos fazendo e ir anotar aquilo. Então, depois, aquilo se perde. Nós tentamos recuperar e não há mais jeito. Então, ele, em algum momento, ele cita isso num texto em prosa. E, então, continuando aqui, ele diz, então,
que, quando não se anota, por estar almoçando ou consertando a porta, pode essa inspiração ser perdida de forma irrecuperável. Alerta ainda sobre outras coisas inadiáveis, como o amor, e diz: o amor não se adia. Feito depois, o amor é murcha lembrança do que, não sendo, seria. Certas coisas não se podem deixar para depois. Como o amor e as pessoas, não se pode recuperar a poesia. Num outro poema, Edital, ele admite a dualidade do ser humano e a sua própria, quando diz que nele o bem e o mal coexistem e que, aspas, é verdade o que dizem, o que é verdade o que alardeam os inimigos e os amigos enfatizam. Em outro poema, intitulado Lembrando Nelson Rodrigues, ele critica os idiotas da objetividade, que acreditam ser necessário fazer tudo com um rigor impecável. Na segunda parte do livro, Aprendizagem da História, vê-se a atualidade dos poemas apresentados mais uma vez. Ele diz em A Coisa Pública e a Privada: sim, é preciso sanear, desinfetar a coisa pública, limpar a verba malversada, dar descarga na privada. Em outro poema, Ser Nacional, ele afirma: às vezes me canso de ser brasileiro 24 horas por dia. É mortal. E discorre sobre os impostos que pagamos e que não correspondem aos serviços prestados. Os pedágios, as estradas, os problemas da saúde, e termina com uma observação e uma pergunta crucial: tenho liberdade física, individual, para fazer zorra, chegar tarde, furar sinal, fraudar imposto? Mas é isto ser brasileiro, afinal? Seguindo no livro, nós temos a parte Aprendizagem do Amor, com 42 poemas, em que o amor é cantado de maneiras diversas, numa visão platônica, na dor da separação, com erotismo ou com romantismo. Um dos poemas mais citados desta parte é O Amor e o Outro, que foi colocado em CD na voz de Tônia Carreiro. Neste poema, ele diz: não amo melhor nem pior do que ninguém. Do meu jeito eu amo. Ora esquisito, ora fogoso, às vezes aflito ou ensandecido de gozo. Na quarta parte, o lado esquerdo do meu peito, temos os poemas mencionados na Aprendizagem da Poesia. Aqui, Afonso escreve sobre o fazer poético, transmitindo a sua experiência pessoal e também com referências a outros poetas. Ele cita Drummond, Cabral, Quintana e, assim mesmo, Santana, no poema Controvérsias. Sobre o primeiro, sobre Drummond, ele diz: segundo Drummond, não se deve fazer poesia sobre infância, corpo, amor e acontecimento. Mas, para a complexidade do problema, foi com esses e outros temas que ele fez seus poemas. No poema A Poesia Perdida, ele retorna à perda da inspiração, tema que já foi abordado por nós anteriormente, essa perda da inspiração poética em certas coisas. Então, em A Poesia Perdida, ele diz: quantas vozes, alta noite, alma rota de insônias, e fustigavas poesia. Eu, olho cerrado, noturno feto, fingindo não ser comigo que falavas. Falavas, e eu disfarçava. Amanhã te beijo, escrevo, acaricio.
Exausta te afastavas. Exausto, eu adormecia. No meio da noite, algo se perdia. Não era muito, só poesia. E na última parte do livro, Aprendizagem da Morte, ele apresenta a morte como uma bela visão poética. Fala na morte de amigos e da dor sentida por aqueles que se deparam com várias partidas. Fala das separações inesperadas e do envelhecimento como uma caminhada para a morte, mas de maneira terna e até bem-humorada. Em Carpe Diem, ele dá uma sequência ao enterro de uma amiga, indo aproveitar o dia com a companheira. Então, ele dá sequência ao acontecimento do enterro desta maneira. Fazia um sol estupendo no cemitério. O corpo ardia. Então, tomando das mãos da amada, levei-a a correr na praia, tomar sorvete, que a vida urgia. A morte será o tema predominante também no último livro de que eu tenho notícia, que ele publicou em 2017. A vida é um escândalo. Com tranquilidade e aceitação, o poeta encara a morte com naturalidade e faz interessantes reflexões sobre o que se apresenta no exterior em comparação com a interioridade de cada um, como acontece no poema Tatuagens. Ele diz: intrigado, contemplo as tribos que invadiram a cidade. Desfilam, se confundem, se admiram. Como sair à rua se eu não tenho tatuagem? Considero meu corpo, grande mentiroso eu sou. Sob a pele escondo tatuagens, rascunhos, subtextos. Sou um palimpsesto que nem eu mesmo consigo decifrar. Deixei de falar nas crônicas, nos ensaios, nos textos teóricos tão bem formulados, graças à sua sólida formação literária e ao seu imenso campo de leitura, à sua inteligência e ao seu senso de humor. Deixei de falar nos inúmeros prêmios e nas inumeráveis realizações advindas de seu trabalho como administrador cultural. O que eu não posso deixar de falar é da grande admiração que eu tenho por este magnífico intelectual do nosso tempo, que sempre fez da palavra ação. Usando a palavra, ele foi capaz de expressar lirismo, revolta e oposição, insurgindo-se contra injustiças e vivenciando as alegrias do cotidiano. Por suas observações de mundo e experiências de vida, ele pode afirmar que a vida é um escândalo, como disse no seu livro de poesias de 2017. Muito obrigada. Nossa, que maravilha, Ceci! Gente, nós vamos abrir os microfones, os comentários, mas antes eu quero dizer, é muito emocionante. Aluna do Afonso, e sentia como ele falava do Drummond. E você fala do Afonso, tal como o Afonso falava do Drummond. Isso é lindo. E outra coisa, eu tenho que só parabenizar e dizer a grandiosidade como a Ceci abriu esse ciclo da literatura de Juiz de Fora, nos obriga a todos a elevar o tom das nossas análises. E antes que comentem, eu acho que comentário, eu já transcrevi a programação no chat, mas nesse mês de março são 2 palestras. A maravilha da Ceci, esplêndida análise sobre Afonso Romano de Santana, sentida análise, poesia pura, Ceci. No dia 30/3, a Leila Barbosa e eu vamos fazer a Raquel Jardim, 2 em março. Em abril,
são 4 e 4 encontros. Em abril, inaugurou dia 6/4, com José Geraldo Heleno, falando do SNAR da Gama. Dia 13, do Arthur Lais, o de Almir de Oliveira. 20/4, Wagner Lacerda, sobre o querido Gilvan Procópio Ribeiro, também professor. Dia 27/4, Arlindo Tadeu Hagen, falando do Hegel Pontes. Em maio, encontros, dia 4 e 5, Flávia Alfred falando do nosso amado Kleber Alfred, o nosso presidente de honra da JL, seu pai. Dia 11/5, querido Piscinini, falando José Pereira Furtado, o nosso Zequinha. No dia 18/5, Luciana Fontes nos recuperará Tereza Domingues, uma colega nossa que faleceu há pouco. 25, para fechar esse ciclo, Rosângela Rossi vai exatamente a todos os acadêmicos de Juiz de Fora. Agora eu abro para todos, solicito inscrição para poder, quem quer escrever, depois a gente vai levantando a mãozinha, isso, a Nazaré já levantou. Com você, Nazaré. Eu vou falar uma poesinha antes, por favor. Eu quero agradecer a Marisa por ter dado esse corte na emoção, porque eu acho que foi um momento de alívio para que nós nos recuperássemos, eu pelo menos, porque realmente fazer esse trabalho sobre o Afonso Romano, rever todos esses estudos, rever as nossas lembranças de colega do Greber, ele sentava na carteira atrás de mim, então a gente conversava muito até fora de hora durante a aula, né? E eu lembro perfeitamente, inclusive, do Afonso ter pego um dia um caderninho meu de desenho, que a gente tinha que ser aquele caderno menorzinho, né? E ele pegou, no final do caderno, ele escreveu poema relativo a Einstein. Não, nunca vi um poema dele com este título. Ele tem poemas em que ele se refere a Einstein, mas esse que ele escreveu no meu caderninho era poema relativo a Einstein, em que ele pega uma fala de Einstein naquela época, em que, preocupado com a questão de guerra, o Einstein falava que sabia como acabaria, qual seria o resultado de uma terceira guerra mundial, que o mundo acabaria. Não sabia, então, como seria o mundo depois. E o Afonso coloca que, numa quarta guerra mundial, o mundo acabaria com os homens lutando como homens primitivos, com pau, pedaços de pau e cacetadas. Infelizmente, isso tudo ficou na minha memória. Depois de uns 50 anos, eu e o Afonso até conversamos sobre isso. Ele até falou, mas você lembra disso? Deve ter sido numa aula do professor Montes, era o nosso professor de química, que a gente não gostava muito da aula. E, então, esse caderninho se perdeu na casa da minha mãe. Então, e eu lembro, mas é interessante como é que há coisas que ficam, né, na memória da gente. Eu acho que me impressionou, na época, esse poeminha que ele, na hora da aula ali, escreveu. Então, realmente foi assim, muita emoção ter relembrado tantos fatos das nossas conversas. Depois, ele em Belo Horizonte, no tempo que estava lá, eu encontrava com ele, com a Cláudia, a irmã dele, também estava em Belo Horizonte, quando às vezes eu ia à casa de tios lá. Depois, no Rio mesmo, nas reuniões da União Brasileira de Escritores, aqui em Juiz de Fora. Então, foram assim, muitos fatos que vieram à minha mente. Então, foi bom ter havido esse intervalo aí. Obrigada, Marisa. Vamos continuar, desculpe. Eu gostaria de, rapidinho, só falar uma coisa. Além de ter sido magnífica, grandiosa, sensacional, emocionante, muito boa mesmo, eu queria destacar uma coisa muito interessante que me segurou o tempo todo. É a sua amorosidade. Você falou sorrindo o tempo todo, Ceci.
sabe, o seu amor pela poesia, pela literatura, pelo Afonso Romano, por seu amigo de infância, praticamente, você passou isso o tempo todo sorrindo. Você sorriu o tempo inteiro. Isso tocou meu coração de uma maneira muito especial. Eu te agradeço muito. Emoção pura. Parabéns a você e a Marisa, que dirige a todos os presentes. Você passou o amor, a emoção, a poesia. Isso é poesia. Obrigada, Ceci. Muito obrigada. Eu chorei muito na preparação do trabalho, eu confesso. Maravilha. Tinha medo do que ia acontecer hoje. Gente, bom, obrigada. Maravilha. Nazaré também conviveu com Afonso, todos nós, a maioria aqui, eu acho que conviveu com ele, né? E ele é sempre essa coisa linda que você contou. Essa do poema, Ceci, eu quero saber desse poema. Eu mandei para ele, que hoje seria homenagem, mas eu não tive resposta. Eu falei que está com probleminha, né? Mandei e-mail, mas não teve. Está aqui hoje. Mas certamente eu vou mandar para ele a ação e ele há de responder. Foi muito linda a sua leitura, Ceci, não foi, Ná? Gente, há vários inscritos. Nós temos agora o Arlindo Hagen, depois Ivone Zimmermann. Arlindo Hagen. Boa noite, Ceci. Em primeiro lugar, te cumprimentar, realmente foi maravilhosa. A gente não viu passar esse tempo aí, embebido com as poesias do Afonso Romano Santana. Eu sou um grande fã dele. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu estive com ele 3 ou 4 vezes e vou fazer a você que conviveu com ele uma pergunta que eu nunca tive coragem de fazer a ele. Que seria qual o sentimento dele com relação a Juiz de Fora? Para ele, Juiz de Fora também é um retrato pendurado na parede? O que você acha? Acho que não. Eu acho que ele sempre lembra de Juiz de Fora com muito afeto. E isso pode até ser comprovado. Só a preocupação que ele teve de vir com tanta frequência nas comemorações do Granberry, por exemplo. Então, ele cultivava esse contato com o Juiz de Fora. Nunca notei absolutamente nada que mostrasse alguma indiferença ou algum desagrado em termos de Juiz de Fora. Obrigado. Ceci, eu gostaria de fazer um complemento, uma fala do Afonso sobre o Juiz de Fora na nossa cidade. Ele disse assim, num dado momento, falando da invejável capacidade de detalhe, ele disse, pintar cenas, caracteres, convenci-me que Juiz de Fora era uma das vívidas cidades do planeta. Hoje sei que existem trabalhos feitos sobre a cidade, mas Juiz de Fora italiana, inglesa, alemã, assim por diante. Essa é uma cidade dentro de uma cidade. E o leitor pode aqui essa cidade. Ele fala com muito carinho de Fora, né, Leila? Bem, voltemos aqui. Ivone, por favor. Esse sua apresentação foi excelente. Você mostrou toda Ivone, está demais sua fala, tá? Desculpa, não está dando para escutar, mas a gente imagina os elogios que você está fazendo para Ceci e para o poeta Afonso Romano. Principinho, eu entendi e agradeço, Ivone. Bem, posso falar? Tem inscrito? Alice, mas parece que ela caiu aqui. Alice, depois a Regina Barbosa, depois o Piscinino. Sim. Alice, voltou? Caiu. Então, Regina Barbosa, depois Piscinino. Oi, Ceci, eu já mandei uma mensagem bem longa, mas eu só gostaria de falar que, além de tudo tão bonito, tão belo, tão tocante, eu gostei muito
de não deixar passar uma fase que não pode cair no esquecimento do povo, quando ele citou o fato que aconteceu em 81. E depois ele vai, com tudo que você discorreu, falar de uma beleza enorme sobre o amor. Então, você escolheu um grande poeta e um grande amigo. Parabéns. Amigo seu, a vida toda de um tempo muito feliz, né? Mas valeu a pena e foi muito bonito. Você está de parabéns. Obrigada, Regina. Heleno, agora, por favor. Antes de mais nada, Ceci, eu queria te dar os meus parabéns. Eu já li alguma coisa do Afonso Romano de Santana, não é minha área. Eu conhecia pouco. Ele é um poeta muito maior do que eu pensava. Então, uma das grandes coisas deste curso que nós estamos fazendo é abrir os olhos da gente, abrir o horizonte poético, né, pela escolha dos autores focados e naturalmente, envolver Juiz de Fora, né, nesse ambiente poético, nesse ambiente literário, nesse ambiente cultural. Quer dizer, não envolver, revelar que o envolvimento já existe. Meus parabéns, viu? Foi ótimo. Parabéns a você e toda a equipe, né? O Marisa, o Leandro, todo mundo que permite que esse evento aconteça no nível que está acontecendo. Obrigada. Isso mesmo. Ceci, agora é o Piscinini. Zé? Ceci, boa noite a todos e a todas. Ceci, eu não vou comentar ou elogiá-la. Você é um sucesso sempre, então dispensa elogios. Eu vou apenas fazer uma pequena observação como psicanalista. Você voltou no tempo. E você, ao voltar no tempo, você venceu todas as barreiras desse tempo. Você mostrou quem era e quem é Afonso Romano de Santana. É muito bom quando a gente volta no tempo, não para recordar, mas para reviver, o que é muito difícil. Todas as vezes que a gente encontra uma barreira, como o mundo hoje encontra uma barreira, um obstáculo, quando a gente volta e recupera esse obstáculo, seja ele para criticar, elogiar ou até se calar, a gente vence essa barreira e a gente renova. O seu semblante renovou de uma tal maneira que a Nazaré soube classificá-lo tão bem. Você sorri o tempo inteiro. Isso é uma maneira de mostrar para o eu interior o que você viveu. Eu vou deixar de falar do poeta, mas falar da sua expressão facial, do seu amor, da sua dedicação, daquilo que é maior do que o próprio amor, a amizade. A amizade ao próximo, a amizade ao amigo, porque o amigo, às vezes, é muito maior do que o amor. A grande amizade não é apenas um amor, seja ele platônico, ou um amor apaixonante, um amor romântico. Não, é falar do amigo, amor, o amor, amigo. E você falou isso e o seu semblante revelou tudo que podia ser feito. Então, os parabéns ao grande poeta Afonso Romano de Santana, o crítico, aquele que vivenciou momentos difíceis desse país e que superou. Mas também os parabéns a você. Mais uma vez, eu torno seu fã número 1. Parabéns a todos que cooperaram para que esse novo ciclo de palestra pudesse revelar aqueles que nos pertenceram, os juízes de foranos natos ou não, mas que fazem parte da literatura
da história de Juiz de Fora. Ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar da entrevista do professor Adalto de Barros a mim, no Museu da Imagem e do Som do Departamento de História da Medicina de Juiz de Fora. Foi um outro momento fabuloso, você está entendendo? Tão fabuloso quanto o de hoje. Parabéns a você, parabéns a Marisa, que é uma diretora executiva de programação fora de série, e ao Leandro, que eu conheci hoje pela Câmara, que é um jovem que vai muito longe, né? Um diretor artístico. Então, todos de parabéns. Essa ideia de fazer o segundo curso de literatura com aquelas pessoas que conviveram com a gente e que a gente pode mostrar àqueles que não conviveram com eles quem eram essas figuras, isso é maravilhoso. Meus parabéns, Ceci, meus parabéns a Marisa e a todos vocês. E muito obrigado se eu estendi demais o meu comentário. Mas você, pura e simplesmente, repetir. A Nazaré falou tudo. É só olhar para você. Você não viveu, você não recordou, você mostrou a sua maneira de ter um amigo. Isso é muito importante para todos nós. Todos nós temos os nossos amigos. Parabéns. Muito obrigada, Piscirine. Muito obrigada, Deus. Muito lindo. Márcia Fonseca solicitou a fala, mas eu gostaria que pedisse a Márcia permitir, enquanto nós estamos saindo, vamos fazer uma salva de palmas para a nossa presidente, pelo poeta Afonso que ela trouxe para nós. Vamos aí, ó. Viva Ceci! Uhul! Viva Ceci! Para o Afonso e para vocês. Uhul! Foi lindo! Viva! Agora é você, Márcia. Eu quero agradecer a Ceci por ter me apresentado ao Afonso Romano e por ter me deixado participar da sua juventude. Olha, foi um momento único. Eu sou diletante, apaixonada pela poesia e pela trova. E vocês são maravilhosos. Parabéns. Eu Muito sou emocionada. obrigada, que bom. Essas apreciações são muito importantes. Obrigada. Eu acho que eu devo falar também, né, Marisa? Para contar como é que foi a nossa relação. Independente de você ter sido aluna do Afonso, quando nós nos encontramos com o Afonso, lá na academia, lá na biblioteca, quando ele era diretor da biblioteca lá do Rio, e que nós íamos fazer pesquisas lá, inclusive nós temos, né? Nós temos até uma entrevista com ele, que a gente estava fazendo aqui para um trabalho para poder guardar também aqui da literatura de Juiz de Fora, né? Em termos de imagem e som, a entrevista dada por ele. E ele foi muito conosco, ele foi muito gentil, muito amigo, porque toda vez que ele nos encontrava, ele fazia questão de dizer que vinha aqui, todas as vezes ele gostava muito de Juiz de Fora. Juiz de Fora, para ele, Ceci, foi o que deve ter sido, inclusive, nas idades, o que foi para você e que você apresentou. Tenho a impressão que ele, falando sobre a Ceci, ele falaria também sorrindo o tempo todo. É isso que eu tenho que dizer. Ceci, um beijo. Obrigada. Que lindo, Leila. Você não tinha levantado a mãozinha, mas eu estava sentindo fome. Mas eu não sei levantar a mão, eu levantei o dedo. Eu acho que a mão é a minha, não é aquele negócio que tem lá. Eu não sei mexer muito com essa coisa. A Ilma levantou a mão. Me parece que a Ilma levantou a mão, Marisa. É isso que eu vou dizer agora. Desculpa, é porque apareceu. Está com a mão levantada, mas, Márcia, vamos dar a voz para a Ilma, que nossa, foi colega de departamento da Ceci, alguém também que precisa de falar. Ilma, com você, querida.
Primeiramente, eu quero cumprimentar a toda a academia. É muito orgulho de ser de Juiz de Fora e ter uma academia tão representativa como essa. Parabéns a todos. De modo especial, eu quero cumprimentar a Ceci, não só como minha amiga e irmã, mas como a excelente estudiosa, crítica. Enfim, Ceci, você me fez chorar, tá? Eu não conhecia Afonso Romano, você me apresentou. Num português que vocês merecem, você me apresentou. Então, parabéns a todos. Ceci, um grande abraço. Muito obrigada. Um abraço, pessoal. Obrigada a você. Lindo, eu arrepiei. Há um comentário aqui no chat, Ceci, que eu acho que seria, eu vou tomar de ler, foi a Amélia Massolina Raposo da Luz, que a JL escreveu, e que eu acho que está tão bonito. Todos os comentários foram maravilhosos, ressaltaram a poesia, a beleza da emoção da Ceci, o resgate e a ressignificação que ela fez da juventude, da amizade. Isso é muito importante. Mas a Amélia colocou algo aqui que eu achei lindo. A emoção exposta, nasce partilhando o vivido outrora. Ceci cantou a canção da juventude, no entusiasmo de reviver momentos, fatos, locais, pessoas. Então, vamos aplaudir a Ceci. Obrigada. E todos os participantes e todos que falaram. Gente, então nós esperamos vocês na próxima quarta, 7 horas, no caso, e a Marisa, essa que vos fala, vamos falar, nossa amiga também, tanto Afonso, nosso grande amigo, quanto a Raquel Jardim, né, Leila? É daquelas amigas que ligava, por enquanto com problema de saúde, mas que ligava aos domingos sempre, surpreendendo-nos com os seus comentários. Daquela também que fez prefácio para a gente. É também nossa Mas é surpresa. professora. É surpresa. E que nos ofereceu um bem tá, com maçã com queijo Roquefort na casa dele. Bem, mas, fora isso, retomemos aqui a seriedade do momento. Eu vou perguntar se mais alguém vai falar, porque senão eu vou solicitar o Leandro para fechar a gravação, porque até aqui vai para o YouTube. Mais alguém? Então, Leandro, está autorizado. Ou Ceci, quer fechar a conversa? Então, antes de terminar, manifestar mais uma vez o meu agradecimento por essa cooperação de todos os acadêmicos da academia, por todos aqueles que têm vindo às nossas promoções, que têm participado dos nossos cursos, das nossas palestras, das nossas mesas, e agradecer a essa oportunidade de escolher o Afonso Romano de Santana, ter podido fazer justamente esse resgate da juventude. Então, muito obrigada a todos vocês e até a próxima semana, então. Ora, eu gostaria de fazer um convite. A sexta-feira agora, Ceci, Leila e eu estaremos na entrevista da Leia Juiz de Fora, às 19h30, no Instagram da Leia e do nosso colega Arthur Laiso. Falar sobre as mulheres na literatura. Contamos com todos vocês. Tá? Leandro, pode encerrar a gravação. Muito obrigada. Podemos abrir